Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago dois relatos surpreendentes e aterrorizantes. Mas antes disso, se você visita o canal pela primeira vez, eu convido que você possa se inscrever, deixar sempre o seu like em cada vídeo, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa sempre avisá-lo quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Eu peço que você possa ajudar o canal a chegar a 50 mil inscritos. Eu conto com todos vocês que possam deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo. Dito tudo isso, vamos para as histórias de hoje. Vivemos em Goiânia. Eu me chamo Irene, mas meu neto está mandando esse relato para o canal. Porém, nossa família é originária de uma comunidade rural em São Simão, que também fica em Goiás. Essa história é sobre um evento familiar, mas ao mesmo tempo muito assustador. Tudo começou quando convidaram minha família para São Simão, para um evento em honra ao padroeiro da cidade. Essa cidade é muito conhecida pelas festas de rodeio hoje em dia. Meus avós tinham um pequeno negócio de frutas, verduras e doces que transportavam em um antigo caminhão que meu avô comprou. No dia em que chegamos, brincamos quase toda a tarde, já que meus tios eram quase da mesma idade que nós na adolescência. Depois de brincar por muito tempo, ficamos cansados e fomos tomar banho. Minha tia Regina e seus dois irmãos estavam sozinhos em casa, então cabia a eles cuidar para que os animais estivessem bem, presos em seus cercados e o caminhão bem fechado para que nenhum animal pequeno entrasse para roubar doces ou batatas fritas. Enquanto meus avós e nós nos preparávamos para ir ao evento à noite para participar da casa na reunião paroquial, lembrando que era uma época rural, nos anos 60, e como muitas pessoas nos povoados daquela época não tinham eletricidade. É costume as pessoas do campo começarem a jantar quando começa a anoitecer. Nesse momento, enquanto as crianças se aproximavam da casa de reunião paroquial, minha tia e meus tios, após suas atividades, se preparavam para dormir. No entanto, meu tio Jair tinha outros planos. Como todo adolescente, ele queria se sentir todo um homem. Então escapou da casa quando seus irmãos foram dormir. Chegou ao evento vestido com roupas novas, com a intenção de conquistar uma garota a qualquer custo, embora já tivesse bastante sorte e não fosse feio. Para sua má sorte, ele acabou encontrando os meus avós, que, em vez de ficarem zangados, aceitaram que ele ficasse. Além disso, ele estaria conosco, seus sobrinhos da mesma idade, para nos fazer companhia. Lembro-me de que meu tio, Jair, de repente ficou corado e olhava intensamente para um canto da casa, mas do lado de fora. Havia uma jovem muito bonita da nossa idade, com cerca de 15 ou 16 anos, com cabelos dourados e olhos verdes encantadores. Encorajamos Jair a convidá-la para dançar, mas a jovem disse que não podia porque não a tinham convidado, algo estranho, já que se supunha que todas as pessoas da cidade podiam entrar na festa. O caso é que a moça pediu algo para comer. Ele trouxe um prato para ela. Vimos como a moça segurava ambas as mãos dele de forma romântica e sussurrava em seus ouvidos. Mas de repente ela começou a comer. Jair voltou pálido, quase chorando e tremendo para onde estávamos. Ele dizia que a moça havia dito que gostava muito dele e queria que ele saísse com ela. No entanto, ao dar-lhe a comida, ela devorou o prato e, quando perguntara se queria mais, ela virou involuntariamente para baixo, revelando que não tinha pés, mas horríveis patas de cachorro com garras afiadas, além de um rabo, e cheirava a animal morto. Logicamente, todos começamos a rir, embora o pobre tio parecesse bastante perturbado. Minha avó percebeu, mas mesmo hesitando devido à natureza desregrada do meu tio, algo lhe dizia que ele estava verdadeiramente assustado. Naquela noite voltamos a pé para a casa dos meus avós. Eles acenderam as lâmpadas a querosene para iluminar nosso caminho. E para nos tranquilizar, meu avô nos dizia que eram apenas raposas que estavam uivando dentro do matagal. Jair, aterrorizado, disse à minha mãe o que aconteceu. Assim caminhamos por cerca de 2 horas com certo medo, ouvindo uivos ao longe,
Assim que chegamos, nos sentamos para jantar e acordamos os tios para fazerem o mesmo. Minha tia, Regina, parecia distraída, ou melhor, atenta a algo que apenas ela conseguiu ouvir. Minha mãe, sendo a irmã mais velha, perguntou o que estava acontecendo. Regina disse que ouvia ruídos, como se alguém estivesse revirando coisas no pátio. Além disso, ela viu sombras se movendo ao redor da parte externa da casa. Meu pai, que na época era militar e tenente da cavalaria destacada na polícia, sempre carregava sua arma de serviço. Embora não conhecesse muito as lendas, sabia que no interior de Goiás aconteciam coisas estranhas. Sendo muito corajoso, ele foi até a janela da frente lentamente, cuidando para não ser descoberto. Ele, sendo militar, sabia pouco sobre as lendas, mas, ao ver algo incomum, exclamou: "Maldito filho do cabruco!", com um tom entre incredulidade e surpresa. Ele se virou para nós na mesa, iluminados pela luz tênue das velas, e sussurrou que viu uma figura feminina de estatura média com a compleição de uma jovem. Ela estava farejando e cheirando ao redor do caminhão. Minha avó comentou que isso era bastante incomum, já que a vizinha mais próxima estava a quase 3 quilômetros de distância, uma idosa viúva sem filhos. Para piorar, quem havia consertado a porta do caminhão era Jair. Aquela coisa estava atrás de um cheiro, e seja lá o que fosse, tinha uma força descomunal. Apenas com as mãos, ela abriu o pesado cadeado que trancava a porta do caminhão e a arrancou do lugar. Começou a mexer e revirar as coisas pessoais que minha família havia deixado no veículo. Havia muito barulho, e parece que era um grande desastre. O caminhão se movia como se estivesse cheio de pessoas balançando o pesado trambolho de um lado para o outro, com um balanço. Meu avô perguntou ao meu pai o que ele tinha visto, e ele respondeu novamente: uma jovem magra e de estatura média, mas com pés muito estranhos, e ele achava que ela estava doente porque tinha os joelhos virados para trás. Minha tia Regina e meus tios engoliram em seco, e meu avô franzia a testa, irritado e assustado pela visão que meu pai descrevia. Ele sabia que precisavam agir. Meu avô pegou uma arma e pediu ao meu pai que fizesse o mesmo e o seguisse. Nenhum de nós queria ficar na casa imaginando que aquela criatura poderia entrar e faria algo conosco. Embora não tivesse dito do que se tratava, todos sabiam o que era. Esperaram um pouco, e a figura esguia e bestial saiu do caminhão ainda mastigando batatas ou algo assim. Todos ficamos paralisados de medo ao ver que a garota besta começou a farejar o ar, virando imediatamente na direção da casa. Era a garota do baile, de cabelos dourados e olhos verdes esmeralda, que agora brilhavam à luz da lua cheia, enquanto sorria mostrando seus dentes afiados e brancos. Era um lobisomem. Meu pai e meu avô abriram completamente a porta e apontaram suas armas para a figura escura. A garota lobisomem virou-se e começou a se aproximar deles, totalmente indiferente às armas. Meu avô puxou o gatilho, mas nada aconteceu. A figura esguia e juvenil da garota selvagem se aproximava grunhindo ameaçadoramente. Começamos a sentir um cheiro como se houvesse um cadáver em descomposição por perto. Jair estava certo. Era ela, a garota do baile, sem dúvidas. Apesar de estar longe de nós, o aroma era tão forte que fez com que meu pai e meu avô cobrissem o nariz e a boca. Eles gritavam para chamar a atenção dela, mas ela não desviava os olhos de Jair, que parecia hipnotizado. Meu pai atirou mais 3 vezes, mas novamente sem sucesso, e a figura se aproximava cada vez mais de meu tio Jair. Parecia que queria levá-lo. Acho que ela gostou ou algo assim. No caminho que levava à casa dos meus avós, vimos 2 faróis se aproximando da estrada. Eram pessoas da festa que notaram o assédio da garota e imaginaram que ela não iria até a sua casa. A jovem lobisomem rugiu furiosamente ao ver as luzes e começou a se afastar, sem tirar os olhos do meu tio. Ela se escondeu atrás de uma árvore perto da casa e desapareceu. Meu avô correu até o caminhão com a pistola e as pessoas desceram do carro. Meu tio apontou para a árvore onde a garota estava.
Meu avô correu para dentro de casa, pegou um punhado de cinzas na cozinha e esfregou na pistola. Depois colocou uma bala também, coberta de cinza na câmara. Ele saiu para o quintal e disparou em direção à árvore. A jovem lobisomem, desta vez, não esperava que a arma de fogo a ferisse. O tiro causou um ferimento leve em seu ombro e um grito que ecoou pela mata. A lobisomem começou a correr e todos nós estávamos aterrorizados. Ao contrário dos filmes de lobisomens, ela não era robusta e peluda. Era uma moça delicada com traços de animal e um cheiro de carne em descomposição. Apesar das objeções de minha avó e minha mãe, os homens saíram para persegui-la, mas devido à falta de estradas ou caminhos naquela época, foi difícil capturá-la. Meu avô compreensivo sentiu pena daquela criatura. Ele não tinha intenção de matá-la, apenas queria assustá-la para que fosse embora. Meu pai conta que, ao ver a arma do meu avô e ouvir o disparo, a jovem lobisomem assumiu uma posição quadrúpede e saiu correndo a uma velocidade incrível, tão rápido que nunca conseguiram alcançá-la. Parecia uma onça, segundo meu pai. Finalmente meu avô nos contou que essa moça era a filha de uma suposta bruxa. Ela não faz mal, apenas é curiosa, mas excessivamente confiante. Agora que ela sabe que os humanos podem machucá-la, será mais cuidadosa, pois sabe que pode ser ferida. Em São Simão, ainda abundam as histórias de assombrações e lobisomens. Passaram-se 40 anos desde que esse evento aconteceu. Agora sou uma bisavó que cuida ocasionalmente dos meus netos e bisnetos quando nos visitam, e sempre lhes conto sobre o lobisomem de São Simão. Ninguém sabe realmente o que aconteceu com ela, mas ao que parece, ela sempre conseguiu convencer Jair a se encontrar com ela, pois o tio saía sozinho à noite e voltava só de manhã bem cedo, cheio de marcas de dentes e arranhões, mas sem danos graves. Além de aparecer distraído e sempre sorrindo para o nada, até que finalmente um dia ele nunca mais voltou. Apesar dos anos, dizem que eles não envelhecem. Alguns dizem que podem ver um casal jovem ao longe, frequentando as proximidades da igreja de São Simão, como no dia em que se conheceram. Eles dançam por um tempo, observam a festa, mas nunca entram. Mas há aqueles que, nas madrugadas, viram dois enormes cães negros caminhando juntos de volta à serra da cidade. Esta é minha história. Obrigada por tê-la aceitado. Sucesso para o canal. Olá a todos os ouvintes do canal. Meu nome é James. Na verdade é um nome fictício. E agora vou contar minha história. Acreditem ou não, mas isso foi o que aconteceu pouco depois de eu ter começado minha carreira no serviço de segurança, já que faço parte da Polícia Rodoviária Federal. Alguns detalhes serão alterados, já que eu tive que esconder isso dos meus superiores e caso descubram, minha carreira pode estar em risco na polícia. Há alguns meses fui designado para o sul do estado para cuidar da via de comunicação rodoviária. Até onde sabemos, a criminalidade nessa região do país é muito grave. Ainda assim, não tive medo da minha missão, pois antes mesmo de entrar no destacamento, sabemos que precisamos manter os nervos sob controle para enfrentar os criminosos e estar cientes de que, a qualquer momento, podemos perder a vida em um acidente ou confronto armado. Me lembro que era domingo, por volta das 9 horas da noite. Eu me preparava para começar meu turno. E nesse dia em particular, a área que eu estava patrulhando estava mais escura do que as outras. Uma nuvem cinzenta havia coberto a lua e a região estava completamente às escuras. Desde então, senti que meu dia começaria mal. Talvez alguns de vocês já tenham experimentado simplesmente, ao iniciar o dia ou suas atividades, ter uma sensação ruim ou perceber que algo vai acontecer. Aquele dia tinha sido um desses para mim. Tudo começou no momento em que meu colega me entregou a viatura e entrei nela.
Desde o momento em que entrei, senti um arrepio ou algo assim, como uma premonição ruim que percorreu todo o meu corpo a uma velocidade impressionante. E por essa sensação, carreguei minha arma e enchi meus carregadores de balas, pois pensei que teria um confronto com a criminalidade naquela noite. Ao começar a sair na estrada, relaxei um pouco, pois essa estrada é muito solitária e escura. Patrulhando, percorri alguns quilômetros na altura da área das serras, e foi exatamente nesse lugar que ouvi um forte estrondo entre as árvores às margens da estrada. Parecia que um carro tinha saído da pista e capotado devido ao som grotesco. Imediatamente verifiquei no meu retrovisor e não vi nada. Continuei avançando lentamente. Um pouco mais à frente, virei e passei novamente pelo mesmo lugar onde havia ouvido aquele forte estrondo. Uma vez lá, desci da viatura e senti como se tivesse saído da estrada. Acendi as luzes do giroflex e fui até a beira da estrada com minha lanterna e minha pistola carregada, pois aquele estrondo não me deixou tranquilo, pois foi tão alto e me encheu de inquietação sobre o que poderia estar acontecendo. Pensei em pedir reforços, pois pensei que poderia ser uma emboscada de bandidos, mas não o fiz, pois sabia de antemão que se fosse uma emboscada, os criminosos já teriam disparado muitas balas contra mim. Então eu descartei essa opção. Ao descer para a parte de terra, onde não havia asfalto, vi que não havia nada no chão. Apontei minha lanterna para todos os lados e só podia ver uma estrada escura, solitária, e algumas luzes a muitos quilômetros de distância. Ao não ver nada, senti certo alívio, pois como mencionei, naquele dia senti uma vibração muito ruim, e ouvi um estrondo naquela magnitude para depois não ver nada, não tinha sido um bom presságio. Em seguida, a primeira coisa que pensei foi que precisava voltar para a minha viatura para recarregar meus equipamentos. Mas ao olhar para o outro lado da via, vi algo que gelou meu sangue. Uma criatura estava de pé ao lado da viatura. Sem pensar muito, iluminei rapidamente com minha lanterna, e foi aí que senti a pressão baixar, pois embora muitos até hoje não acreditem em mim, o que vi foi uma macabra criatura com aparência canina. Com cerca de 2 metros de altura, respirando de forma ofegante, mas seu respirar soava mais como rugidos imponentes, o que me causou o maior susto da minha vida. Aquele ser apenas ficou parado, olhando para mim com olhos que brilhavam em um vermelho muito intenso, sempre que a luz do giroflex iluminava seu rosto. Seus dentes eram deformados e bastante pontiagudos. A testa estava bastante enrugada, como se fosse um cachorro muito velho. Sobre o porta-malas, pude ver unhas longas e negras como pontas de navalhas, e realmente foi algo aterrorizante de se ver. Com o coração quase saindo do peito, dei alguns passos para trás e a primeira coisa que pensei foi em atirar. Então saquei minha pistola, mas ao me preparar para atirar, fiquei paralisado de terror quando aquele ser se levantou e pulou em direção à parte inferior da estrada asfaltada. Foi lá que percebi que aquele enorme ser era muito mais forte do que eu pensava, pois ele estava agachado me olhando quando eu calculei seus 2 metros de altura. Após esse salto, ouvi o ser cair com um som estrondoso, semelhante ao ruído que ouvi pela primeira vez, parecido com o capotar de um carro. Realmente, a queda foi pesada e levantou uma nuvem de poeira. Foi então que concluí que aquela coisa foi o que me fez parar. De repente, um som me fez pular de minha posição. Felizmente, era o rádio que tocava na minha viatura, convocando todos os elementos que estavam por perto para se reunirem em uma certa área. Rapidamente me desloquei para onde precisávamos de apoio. Os companheiros que foram conosco não sabiam do que se tratava, mas fomos guiados por um caminho de terra e em um claro, convocando todos os elementos que estavam por perto para se reunirem em uma certa área. Rapidamente me desloquei para onde precisávamos de apoio. Os companheiros que foram conosco não sabiam do que se tratava, mas fomos guiados por um caminho de terra. Encontramos os corpos de cerca de 6 pessoas completamente despedaçados. Em um momento, eu me senti uma pessoa como se estivesse em um local de morte. A primeira coisa
que veio à minha mente foi aquela besta que eu tinha visto a alguns quilômetros daquele local. Todas as pessoas presentes concordaram que se tratava de um acerto de contas entre traficantes. Encontrar corpos daquela maneira por essas regiões era um tema comum, mas os sinais de violência que apresentavam não se assemelhavam a nenhum outro assassinato desse tipo visto anteriormente. Meu comandante estava no local, sabendo que eu era novo nisso e me vendo um pouco nervoso, perguntou: "O que está acontecendo?" "Fique tranquilo, tudo ficará bem. Posso garantir que não é a primeira vez que você verá um caso como este." Não pude responder do medo que eu sentia. Entrei em uma crise nervosa e, apesar de querer muito contar o que aconteceu, eu não tive coragem. Ninguém acreditava em mim. Quando voltei um pouco a mim, um colega da corporação me disse: "O que você fez com a viatura?" Então eu respondi: "Como assim?" Ele comentou que a viatura estava arranhada, como se tivessem feito um arranhão profundo com facas, pois a lataria estava atravessada como se fosse cortada com uma serra. Eu disse que talvez alguns vândalos tivessem feito isso em algum descuido meu. Não contei a nenhum dos meus colegas da corporação o que aconteceu porque sei que zombariam de mim e não acreditariam de forma alguma, mas decidi contar para vocês considerando que não foi um caso de violência. Sei que muitas pessoas que assistem esse canal tiveram encontros semelhantes ao meu.